Cláudia, vai entrando aí, galera. Legal. Boa, turma. Vamos entrando hoje um pouquinho atrasado, tentando entender aqui as conexões desse litoral norte. Fala, Léo. Galera em peso, bora, já vai mandando o aviãozinho aí, porque hoje o tema é quente, a gente vai falar de nutrição. Isso, a gente vai muito mais além hoje. O Léo vai nos explicar toda a história da nutrição e ele é o cara, tá? Eu tô aqui num lugar diferente hoje, tá? Tô on the road e vamos com tudo, tá? Bom, o Léo é um cara assim que entrou na minha vida em 2018, foi um cara formidável. Queria eu ter descoberto ele quando eu era atleta profissional de basquetebol e realmente foi assim uma mudança muito grande na performance. Foi um trabalho maravilhoso que foi feito não só comigo, foi feito um projeto com 40 pessoas e a gente conseguiu transformar muito realmente a galera. A galera foi além da alimentação, não é só se alimentar bem, é entender os valores, entendeu? São muita coisa aconteceu e assim, realmente fez muita diferença. Então, vamos pegar o aviãozinho, vamos mandar pra galera vir, porque ele vai vir falar de todo esse projeto maravilhoso que é o Survival. Ele é uma... Sabe, vocês nunca ouviram isso. Eu nunca tinha visto isso e realmente foi muito legal. Ó, a galera chegando em massa aqui, ó, tua vá. Rapaziada, vamos com tudo. Então hoje a gente vai descobrir, ele vai contar pra gente, compartilhar um pouco toda essa história, tá? Que é muito importante, a nutrição. A gente se preocupa com treinamento, a gente se preocupa com equipamento, a gente se preocupa com um monte de coisas e a gente esquece de uma parte primordial, que é fala Arthur Santa Creu aqui, campeão mundial de sprint, chega junto aqui na sala. A parte nutricional tem muito valor, e o Léo vai explicar pra gente e nossa equipe, inclusive, de 2018, nós tivemos grande parte da equipe mudou no segundo semestre com esse trabalho dele também, eu, o Giga e o Fabrício também sempre se alimentou dessa maneira. E realmente é uma coisa que a gente precisa ouvir ele falar. Vamos chamar ele aqui? Pera aí, deixa eu ver aqui onde que tá o Léozão. Vamos chamar o Léo aqui, ó. O Léo vai entrar e a gente vai bater um papo com ele aqui, ó. O Léo é o mago, né? Acabei de fazer um request pra ele aqui. A gente vai bater um papo. Ah, Léo! E aí, Marcelão, salve, irmão. Tudo na paz? Caraca, meu. Demais. Sempre hoje, quando a gente tava falando no telefone, é impressionante a vibe sempre, né? Desde sempre. Mano. Cara, primeiro eu preciso agradecer você por tá compartilhando todo esse conhecimento seu, que na verdade vai além da comida, não é só separar lá a comida e comer, sabe? Já aproveitando aqui também agradecer pra geral que, meu, fez muita diferença na minha vida de 2018 para frente. Hoje eu não consigo fazer diferente. E, cara, eu devo isso a você, que você foi lá e despertou isso. Cara, base nutricional é tudo, tá? Então, vamos contar um pouquinho da nossa história aqui. Eu quero que você fale bastante, se apresente para essa galera. Meu, a galera bombando já aqui, chegando, ó, vai subindo a galera na sala. Meu, eu fico feliz da vida. Super importante a parte nutricional. Tava querendo falar com o pessoal que a gente se preocupa com um monte de coisa, só que a gente tem uma coisa que é fundamental, que vai nos dar energia e a gente não dá muito olhar para isso, muita informação cruzada. E eu quero que você agora solte o verbo. Tamo com você, meu irmão do coração, transformador de vidas. Fala aí. Obrigado, irmão. Tá me ouvindo legal aí com áudio, Marcel? Tá saindo bem? Tá. O áudio tá ok. Tá muito bom. Galera que tá acompanhando, qualquer coisa me avise. Eu tô sem fone, então não sei se vai estourar o áudio aqui. Mas, bom, primeiramente, cara, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no Vai para Sempre. Saudade sua, meu irmão. Saudade de Ilhabela, terra Sim. Boa. Você disse que tá na estrada, não sei se você tá em Ilhabela aí, tá no litoral norte. Mas Litoral enfim. Norte.
Tô no litoral. Irado. Cara, assim, falar de Survivor é uma das coisas que eu mais faço na minha vida, né? Nos últimos 3 anos, 4 anos, na verdade, eu estou dedicando 100% a esse tipo de projeto, que é um projeto voltado principalmente para a parte nutricional, é o meu braço, né? Mas ele não está só ligado à nutrição. Ele está ligado também ao movimento e ao pensamento de tribo, né? Esse coletivo que tanto está faltando hoje. Eu acho que a gente tá muito, cada vez mais individual, né? E eu vejo a nutrição como algo que você precisa ter uma atitude individual para que esse bem-estar que você construa reflita no coletivo, né, cara? Eu acho que hoje o que mais tem no mercado hoje são profissionais formados, capacitação profissional, e a gente vê a nutrição discutindo um assunto sempre ali na superficialidade. Então, o Survival ele surge com a intenção de dar o poder para as pessoas, né? Eu acho que quando você vai no nutricionista, você está cansado de receber aqueles cardápios pré-preparados, né? A gente está sempre focado naquele alimento milagroso, o alimento que emagrece, qual o melhor pré-treino, qual o melhor pós-treino, e a gente nunca está buscando entender de fato o que é uma estratégia nutricional, né? O que é um carboidrato, uma proteína, uma gordura e como incluir ele no nosso dia a dia. Então, assim, cara, antes de falar do Survival, eu acho legal trazer um pouco da minha história, tanto com a nutrição, com o VAA, Sim, que eu acho sim, pra galera sim. que não conhece. Tô vendo que tem uma galera aqui que faz meu projeto. Tem Irado. A muita família gente. tua VAA tá aqui também presente, irado, que é o meu clube. Não é meu clube, né? É o meu time lá de Macaé. A gente não é um clube. Mas, assim, bom, eu formei em 2013 e aqui no interior de Minas. Eu sou natural de Minas Gerais. Atualmente eu tô em Juiz de Fora. Tô sem remar. De vez em quando dá para fugir para o Rio, fugir um pouco para Macaé, mas atualmente não. Estou só com treinamento indoor e concentrado 100% na construção desse novo projeto que eu vim aqui criar. Em breve a gente volta para falar sobre ele. Mas eu formei em 2013, em agosto de 2013. E em setembro de 2013, o meu pensamento sobre nutrição mudou completamente. Então, assim, ao longo da faculdade foram 5 anos se dedicando 100% à nutrição esportiva. Eu não sei se tem algum nutricionista aqui participando, mas na faculdade de nutrição, essa matéria, né, esse módulo nutrição esportiva é uma coisa que a gente vê bem pouco dentro da grade do curso. Se eu não me engano, são 38 horas, que daria 2 aulas por semana, 2 horas por semana em 4 meses. É muito pouco para trabalhar com esporte, que tem inúmeras variáveis, né? Então, eu sempre busquei conhecimento fora. Então, desde o início da faculdade, eu estava fazendo cursos em São Paulo, Rio de Janeiro. Tem um bem famoso aí no litoral de São Paulo, que é o Fitness Brasil, que acontece em Santos, que é um curso bem legal também. E quando eu me formei, eu me sentia preparado para trabalhar com performance humana, com esporte. Só que aí veio uma modalidade, que é o CrossFit. Acredito que algumas pessoas também conhecem o CrossFit aqui, que trouxe uma reflexão sobre o pensamento de nutrição. Ele traz a nutrição como base, né, do desenvolvimento de performance humana. Para quem não conhece o CrossFit, ele fala mais sobre a questão do condicionamento, né? Ele vira uma chave na sociedade. A gente tinha um pensamento muito voltado ao culto ao corpo, né? Que é mais a galera da Generation Iron, a galera da maromba, vamos dizer assim, da musculação. E o CrossFit ele traz uma nova era, que é a era do condicionamento. E ele traz o tópico nutrição para a base da evolução humana. E aquilo me chamou muita atenção. E aí, quando eu pesquisei o CrossFit, ele defende um conceito que é o conceito paleolítico, que hoje eu acho que está bem disseminado aí no Brasil. Acho que todo mundo tem um entendimento, alguns mais a fundo, outros um entendimento mais raso sobre o que é essa dieta paleo, né? Eu nem vejo como dieta, eu vejo como um período da história da evolução humana. Então, quando a gente vai falar de performance humana, a gente tem que observar a história da evolução humana. Então, o período paleolítico ele é fundamental. É onde a gente, de fato, estava conectado ali com a natureza, alimentando somente daquilo que a natureza oferece, que é algo que nós esquecemos nos dias de hoje, né? Hoje eu acho que a gente está preso muito aos industrializados, a essa linha fit de alimentos, né? Que a gente consegue ver espalhado em várias lojas por aí. E sempre esquecendo das nossas raízes, né, cara? De comer aquilo que a terra oferece, que o mar oferece, né? Que a natureza oferece de fato. E, bom, outro ponto legal que o CrossFit traz também é um pensamento sobre estratégia nutricional em bloco. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Eu vou continuar aqui no assunto paleo, porque acho que paleolítico, né, cara? Eu não sei para a galera que está acompanhando, mas ele surge nesse boom do mercado fitness como uma dieta que é potente para emagrecer.
algumas pessoas conhecem como uma dieta que pode comer bacon, pode comer carne, pode comer qualquer tipo de alimento, na verdade, a base em proteína, né, que a galera costuma dizer. Mas paleo é isso que eu falei, é só você observar o período da história da evolução humana e se conectar com a natureza. Então é muito fácil de se manter no pensamento paleolítico nos tempos atuais, sabe? Eu acho que a gente consegue hoje ter acesso a alimentos através de feira, através de... Eu me recordo aqui de Ilhabela, e estou puxando a atenção aqui essa questão da feira, que Ilhabela eu tive um pouco de dificuldade de comer de uma maneira mais natural. Você pensa assim também aí, cara? Cara, a gente tem algumas feirinhas, hoje a gente conseguiu, tem bastante gente que produz orgânicos lá, então tem um pouco mais de acesso do que aquela época que a gente fez o trabalho juntos, né? Na base Alfa, inclusive, com os alunos lá, que a gente vai contar essa história aí pro povo daqui a pouco. Sim. Então, continuando a história, esse período ali do CrossFit, que eu comecei a trabalhar de uma maneira mais livre, né? Vamos dizer assim, porque quando eu escolho essa filosofia, eu acho legal falar para a galera, porque eu não sei se a galera tem esse conhecimento, mas a Paleo, ela questiona a pirâmide alimentar, né? Que é onde nós, profissionais, somos baseados ali na pirâmide para poder prescrever o nosso trabalho, vamos dizer assim. Então, quando você coloca um conceito paleo em prática no teu dia a dia, é absurdo a evolução que a gente percebe, né? Eu acho que foi nítido aí na Base Alpha e foi nítido em várias instituições de treinamento que eu tive a oportunidade de desenvolver o projeto Survival. Então, assim, quando você conecta o ser humano novamente com o que a natureza tem a oferecer, a sua saúde ela aumenta e muito. E eu acho que o que as pessoas confundem, talvez hoje em dia, é essa diferença de conceito, né? Ou melhor, estilo de alimentação e estratégia nutricional. Então, acho legal a gente começar a partir desse ponto, porque a gente está com a intenção de fazer uma série, né? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso. Você vai falar agora, você vai detalhar o survival agora pra gente, né? Um pouco. Não é isso. Eu acho que é um pensamento que eu acho que a galera tem errado. Eu acho que essa questão de você ter o estilo de alimentação, onde você pode ser paleo, pode ser vegano, pode ser... são as suas escolhas. O estilo de alimentação determina as suas escolhas. Pode ser uma escolha também errada, um junk food, uma alimentação mais com menos regras. Enfim, a seleção de alimentos tem a ver com a sua escolha. Estratégia nutricional tem a ver com a sua necessidade, que é aí que a gente entra naqueles detalhes. Low carb, keto diet, carb up, double fat, enfim, são nomes de estratégias nutricionais que compõem que você encontra dentro do projeto Survivor, né? Mas, enfim. Então, só para fazer o link já com a canoa, que eu não quero falar de CrossFit, hoje é a minha primeira oportunidade de falar de canoa, né? Do ponto de vista para remadores aqui. Né? Então, assim, eu conheço a canoa através de um grande amigo meu, que é o Breno, que foi um amigo que eu fiz no CrossFit. Então, eu conheci ele ali no Rio de Janeiro, num atendimento, numa quarta-feira à noite. E na quinta-feira eu já estava na canoa, né? Foi o primeiro remador que eu atendi. E ele me fez um convite para ir remar na Halal, do meu grande amigo Hugo Sanches, que está na gringa hoje. E conheci ele semana passada. Sério, Grão, a gente troca algumas mensagens, mas tá faltando esse bate-papo aí, tem que entrar em contato com ele. Mas, assim, o Hugo, ele foi o meu grande kahuna aí na VAA, né? Foi o cara que me apresentou ali a cultura, né? O esporte, enfim, como você quiser chamar, né? Como as pessoas quiserem chamar. Eu acho que eu vejo muito como cultura, sabe? Eu acho que a VAA, para mim, ela fez esse conceito paleolítico se tornar uma realidade. De fato, eu me conectei com uma prática ancestral, né? Então, assim, até então eu tinha pensamentos, o meu trabalho sempre foi voltado para estudar o passado, né? Olhar o caminho da história da evolução humana e, de repente, a VAA me conecta com 6.000 anos atrás, né, cara? Então, para mim, foi uma questão mais espiritual do que performance esportiva mesmo. E ali na Halal, na época, tinha um ritual, né? Que era que quando você ia treinar ali no canal da Barra, se você conseguir romper a barreira do quebra-mar e ir para o oceano, a chance de você se tornar um remador é muito grande. Então, no primeiro treino que eu fiz, o quebra-mar estava extremamente flat, cuspindo a gente para fora, maré vazante. Então, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de praticar um esporte oceânico, que foi, assim, transcendi na ideia. E foi daí que surgiu o Survivor, cara, porque
Antes eu tinha um pensamento dentro de uma indústria do fitness, né, cara? O CrossFit ele é uma potência de transformação humana, né? Ele é realmente é uma máquina ali de evolução de composição corporal, né? Vamos dizer assim. Então eu percebi que o meu trabalho ele tinha essa potência, né? De você queimar a gordura das pessoas tão facilmente. Eu tive resultados de pessoas perderem 15 quilos de gordura em menos de 30 dias, sabe? Então foram coisas assustadoras. E desde o início, estudar esse conceito, que, como eu falei, é um conceito que vai contra a pirâmide alimentar, né? Ele não tem uma demanda tão grande de carboidrato assim. Não é que o carboidrato é um vilão e que você não precisa de carboidrato. Eu acho que isso é o maior erro da galera. Mas, realmente, de 50% a 70% da sua estratégia nutricional for composta por carboidratos, segundo a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, realmente fica bem difícil de você manter a máquina funcionando a seu favor. Eu acho né? que essa galera que está aqui quer escutar exatamente isso que você vai estar começando a falar aí, né? A galera tá curiosa, assim, né? Então, eu acho que lá atrás foi uma decisão bem dura assim para mim, né? Como eu falei, formei em 2013 em agosto, em setembro eu conheço o CrossFit, em novembro eu fui denunciado para o conselho de nutricionistas. Então, então foi assim, de repente meu pai ele pegou uma carta, que é assim, né, cara, um moleque ainda, né, 24 para 25 anos, e eu tive que segurar essa bronca. E foi legal, porque o meu pai ele me questiona, né, cara, você tem certeza? Porque tá aqui dizendo que você teve uma postura profissional antiética, falando de consumo de gordura, e isso não faz bem à saúde. Você tem certeza? E aí eu tive que ter uma contra-resposta, né, cara, à altura, e aí eu disse para ele, pai, poxa, só vai entender se você fizer, cara. E aí ele começou a fazer, e em 50 dias ele perdeu 28 quilos. Então, assim, foi assustador o que aconteceu com ele. Lembrando que eu não prescrevi dieta para ele, eu só disse, cara, come o que eu estiver comendo aí, vai nessa. E automaticamente é isso, o corpo ele vai adaptando uma nova realidade, né? Nós somos seres humanos, eu vejo o ser humano como uma máquina incrível, capaz de se adaptar a qualquer realidade. Eu acho que todo mundo do esporte de endurance já passou pela aquela dark side, né? Já foi naquele outro lado ali da performance, onde você realmente supera todos os seus limites. E você percebe que o corpo humano ele tem uma capacidade de se energizar com tudo aquilo que está ao redor, né, cara? Então isso é incrível. Então, como eu estava dizendo, essa questão de estar aproximado com uma indústria do fitness, né, que é o CrossFit, eu fui um pouco de amadurecimento profissional, né, cara? Você vai ganhando um certo poder, você vai gerando transformação na vida das pessoas, você vai se tornando uma pessoa mais radical. Ter sido denunciado pelo conselho pelo fato de prescrever gordura em 2013, cara, me transformou em uma pessoa contra a nutrição. Não contra, né? Não vou dizer contra, mas contra a pirâmide nutricional, que é completamente equivocada. Contra essa ideia, né? Que eles Exato. têm, inclusive nos Estados Unidos também, né? É muito louco, cara, porque assim, se você for parar para analisar a história da nutrição, no final da década de 1950, o Ansel Keys, que é um bioquímico, ele comprova através de um artigo científico que gordura faz mal à saúde do coração. Essa tese, na época, foi muito questionada. Mas, enfim, acabou sustentada por alguns profissionais ali, alguns especialistas, e ela deu a origem à pirâmide alimentar no final da década de 60. Então, se você pegar a pirâmide alimentar ainda hoje, a base dela é composta por cereais integrais, amido, batatas. Agora, em 2014, eles fizeram uma alteração e colocaram algumas castanhas, óleos, colocaram um pouquinho de gordura, mas, enfim, no geral, a gente tem uma orientação de 6 a 9 porções de carboidrato por dia. Então, se você pegar uma dieta padrão, convencional, essa que está aí em qualquer lugar do mercado, você vai ter ali um pãozinho pela manhã, entre o café da manhã e o almoço, uma barrinha de cereal, algum lanchinho. No almoço, arroz, macarrão, enfim, algum tipo de carboidrato mais denso. E isso se repete, esse padrão, no restante do dia, né? A gente tem aquela alimentação de 3 em 3 horas, que nós somos a única espécie do planeta que alimenta por hora marcada. Todas as outras alimentam por instinto. Então, a gente perdeu esse instinto de ser humano, né, cara? A gente está sempre em estado alimentado. A gente foi condicionado a isso, né? Eu acho que no início da década de 90 a gente fala essa besteira de comer de 3 em 3 horas para regular o metabolismo. Isso é fruto da indústria de alimentos. Então, assim, hoje nós somos viciados em alimentos. A gente... É até engraçado, cara, que se você for parar para pensar, hoje o jejum intermitente, que muito se fala por aí, né? Tá em alta, né? E é uma funcionalidade, ou melhor, é uma ferramenta que nós podemos utilizar de uma maneira
restaurar o equilíbrio orgânico, enfim, para evoluir espiritualmente, né? Acho que das pessoas que mais falaram de jejum aí na história da evolução humana foi Cristo e Buda. Então, assim, duas pessoas bem espiritualizadas, né? Então, assim, eu vejo o jejum dessa maneira. Só que o jejum ele ainda é um desafio para a pessoa pelo fato do vício, né, cara? Do vício na alimentação. Então, o grande problema de você colocar o carboidrato ali e distribuir ele de 3 em 3 horas é você fazer com que o alimento de alto índice glicêmico, né, o carboidrato simples, né, pão, tapioca, bolo, farináceos, esses alimentos no geral, que Fala está todos, presente. fala todos, fala todos. Fala todos pra galera ir assustando aí. Vai falando. Qualquer coisa empacotada, qualquer coisa que vem no pacote, a grande chance de ter um carboidrato de alto índice glicêmico. Pode estar disfarçado em glutamato monossódico, enfim. O grande problema do carboidrato de alto índice glicêmico distribuído de uma maneira com mais frequência ao longo do dia é que você está ativando insulina, que é um hormônio anabólico, sempre após a refeição. Então, se você come um pão pela manhã, um biscoitinho no meio da manhã, um arroz no almoço, um pãozinho à tarde, uma tapioca no final da tarde e janta macarrão, você tem 7 ativações de insulina, certo? Então, você vai mostrar para o seu corpo que com esse hormônio anabólico presente na nossa cascata de produção hormonal, que o corpo vai entrar em modo anabólico, seja uma ressíntese proteica, né, que é uma construção de tecido muscular. Então, logo você entende que o alto índice glicêmico depois do treino ele é fundamental, dependendo também do objetivo da pessoa. Se você quiser queimar gordura, você não precisa ativar a insulina ali na sequência. Você pode deixar o corpo render, tentar se recuperar sozinho ali, né, acabar um treinamento, esperar 2 horas ali para se alimentar, deixar o corpo entrar numa certa adaptação, enfim. Algumas estratégias que a gente detalha mais depois. Claro. Mas, no geral, cara, se você pegar o padrão alimentar hoje imposto pela própria nutrição, ele é completamente equivocado para o metabolismo. Então, a gente tem por mais que hoje a gente vive um momento caótico, né, em relação à saúde pública, essa pandemia que está afastando a gente, né? Cara, existe uma pandemia da obesidade que é muito maior que o Covid. Eu respeito a todas as vítimas, enfim, é um assunto bem delicado para a gente entrar aqui, eu nem quero entrar nessa vibe. Mas antes desse mundo de pandemia, nós tínhamos uma pandemia da obesidade que, tipo, não para de crescer, sabe? Crescente, então, assim, né? E nas crianças também, né, Léo? Sim, cara, sim. Isso é o mais impressionante, cara. E aí, cara, foi meio que essa minha radicalidade, ela foi que é essa contra, né? Essa rebeldia, pode ser pelo fato da idade, talvez hoje com 32 anos pode ter um pouquinho mais de amadurecimento, então a gente está um pouco mais leve, tranquilo, entendendo que tudo é um tempo de evolução. Mas lá atrás, essa minha radicalidade, ela foi tratada ali na Canoa, que tem esse conceito de unidade, né, cara? Então, não tem como, o ego realmente tem que ficar do lado de fora dela, a gente tem que respeitar a Canoa, respeitar esse conceito de unidade, respeitar quem tá ali junto, entrar no ritmo, entrar no flow. Então, é muita sabedoria que agrega a vida do ser humano a Canoa, né, cara? Então, para mim, foi assim, transformador, e foi as experiências que eu tive na Canoa. Eu lembro que logo com 3 meses de canoa, assim, eu já fiz uma travessia que foi alucinante. Foi uma Guaratiba, Rio de Janeiro, Ilha Grande. Dá um total de 64 quilômetros. Eu mal sabia remar direito, ainda errava a troca. Enfim, mas vamos nessa. Vamos nessa. E foi incrível, cara, porque assim, foi ali que eu superei todas as, vamos dizer assim, todas as expectativas de uma estratégia nutricional em um esporte de endurance. Sabe? Legal, foi ali que eu consegui olhar para a nutrição além do que os artigos científicos pregam, sabe? Na experiência pura, né? Exato. Na veia, né? E era uma experiência que eu lembro as pessoas que estavam, vou citar aqui Hugo, né? O Hugo Sanches, Alemão de Marizias, estava nessa expedição. Então tinha uma galera muito casca ali, referência que eu como um pequeno aprendiz ali na época, ainda sou um grande aprendiz, estou sempre buscando aprender com todo mundo. E ali foi muito transformador para mim. Você vê pessoas, cada um comendo de uma maneira, algumas pessoas nem comendo. Eu me ferrei todo, né, cara? Foram 10 horas de canoa no sábado e 9 horas de canoa, foram 11 horas de canoa no domingo. Eu lembro que a gente saiu de Ilha Grande, assim, num mar incrível, água cristalina, golfinho acompanhando a canoa e, de repente... Uau. Caos. A gente caiu a canoa de uma velocidade de 12, 13, caiu para 5 e foi 2 horas assim.
Então, isso fez com que eu tivesse uma desidratação, eu tive insolação, enfim, eu tive vários problemas relacionados, principalmente, é claro que a canoa, né, um esporte conectado com a natureza, você está exposto a tudo aquilo que a natureza tem para oferecer, e às vezes ela é bem intensa, mas nutricionalmente eu achava que eu estava seguro para poder completar essa travessia, e de repente eu tive que ressignificar os meus conceitos, né? Eu acho que hidratação é uma coisa que a gente negligencia bastante na canoa, muito, a gente não tem. Eu me lembro, Marcelo, de chegar em casa e na hora que eu fui urinar, cara, parecia Coca-Cola, sabe? Uau! Foi assim, o que está acontecendo? Será que eu ainda tenho rins, né? Vamos pensar. Mas enfim, acabei recuperando ali no dia seguinte, mas foi muito, muito intenso para mim. E assim foi a experiência, né, cara? Eu acho que o meu trabalho, pelo fato de ter questionado a nutrição, ele sempre foi um trabalho mais empírico, né? Observado ali na prática, nos testes, observando a experiência de cada um. E o Survivor, né, ele surgiu em janeiro de 2017. Muito legal o Survivor. Ele vem num primeiro momento. O Survivor é extremamente mutável. Eu não sei o que é o Survivor daqui a 5 anos, brother. Não sei. Não tenho nem ideia do que vai ser. Então, eu acho que ele é um projeto educacional de nutrição. Legal. Então agora você está entrando mais no Survivor para a galera para a galera entender o que é o Survivor e o que aconteceu na nossa história na ilha e o que você fez também na frente aí com outros lugares, né? Exato. Bom, o Survivor ele chega na ilha na 18ª edição. Uau! Então, ele começa... Já tinha uma galera, né? Já tinha uma galera. Ele surge dentro do CrossFit a princípio, paralelo ao Survivor, né? Existia um projeto no Brasil que se chama Holy 30. Não sei se você já ouviu falar, não sei se a galera aqui já ouviu falar, que era um projeto educacional para obesos sedentários, que foi é um projeto norte-americano. O nome da fundadora se chama Melissa Hertwig. Então, ela tem esse projeto, e esse projeto foi introduzido aqui no Brasil. Eu achei muito incrível a maneira como as pessoas se relacionaram com esse arquivo PDF que pede para você comer dentro de um conceito paleo, sabe? Um conceito mais naturalista. Então, assim, eu vi várias transformações. Eu estou até com a planilha aqui aberta. Eu cheguei a avaliar 149 pessoas que fizeram o Holy 30. Então, fiz a avaliação antes e depois desse desafio e percebi que as pessoas tinham um resultado muito rápido, porém não era sustentável, sabe? Porque como eu fui um avaliador, um pesquisador, quando acabava o desafio, as pessoas meio que me procuravam, né? Passava um mês depois, me procurava pelo fato da conexão ali com a avaliação. Olha, eu queria marcar uma consulta e tal. E aí eu percebi que daquela reavaliação final do projeto para a consulta comigo 2, 3 semanas depois, a pessoa já tinha ganhado 4, 5 quilos. Então não era sustentável, era uma coisa muito restritiva. E aí eu rompi a parceria com essa academia de CrossFit do Rio de Janeiro, que disseminava esse conceito, e criei o meu próprio conceito, que é o Survival, onde eu defendo uma alimentação baseada em blocos, em periodização dietética. Então, qual foi a minha primeira preocupação? As pessoas não sabem o que é carboidrato, proteína e gordura, e não sabem, muito menos aonde encontrá-los. Talvez de uma maneira superficial. Mas no geral, cara, as pessoas têm dificuldade. Eu vejo pessoas falando, nossa, tomate é carboidrato, não sabia. As pessoas têm aquela relação que carboidrato é massa, pão, é isso. Não, a gente tem vegetais que são ótimas fontes de carboidrato, brócolis, raízes no geral, enfim, pepino, tomate, legumes, né, no contexto todo ali. E aí, o mais interessante do projeto é que eu não prescrevo a dieta. Eu entrego uma periodização em números. Isso é fantástico. Então, quando você entrega uma periodização em números, no primeiro momento pode ser chato, porque eu te obrigo a fazer uma lista de compras com os alimentos que você gosta, a pensar no que você vai comer, a pesar o alimento, né? Aí todo mundo fala, pesar o alimento é péssimo. Cara, pesar o alimento é uma chance única de você estreitar a sua relação com a comida. Eu queria falar um pouco desse pesar o alimento, Léo, já que você falou. Vou falar assim só um pouquinho da minha experiência, da experiência que a gente fez com o grupo de quase 40 pessoas. Cara, a gente come muito mais do que a gente precisa. Então, quando você faz o peso, você fala assim, meu, não é possível que é só isso, né? Só que a gente está tão habituado há anos a comer tanta quantidade de comida que quando você vai regredindo e vai pesando, meu, é surreal o que acontece.
né? E aí, Exato. claro que você faz a magia aí dos blocos, né? Manda ver. Eu Cara, queria falar da assim, quantidade, né? Porque a só para quantidade é falar, uma coisa que a galera não tá ligada, né? E é importante. exato, cara. E a quantidade de calorias eu venho questionando cada vez mais no meu dia a dia, Marcelão. Hoje a gente tem uma febre aí desses watts que consegue medir a caloria, né? Quantas calorias você gastou. Eu ainda questiono muito essa métrica, sabe? Porque, cara, o corpo usa caloria para inúmeras funções, né, cara? Sim, Então, até mesmo para digestão. Então, claro. se você come, se você tem um padrão de 3 ovos pela manhã, 200 gramas de carne no almoço, mais 4 ovos à tarde, mais 200 gramas de carne à noite, você tem aí no mínimo 8 horas de digestão acontecendo. Então, é 8 horas do seu corpo trabalhando ali para degradar todo esse alimento, distribuir ele para o corpo em menores partículas, né? Enfim, para serem absorvidos. Então, essa questão calórica, cara, ela também, uma coisa que me chamou a atenção ali na observação da prática é, é assim, eu vi pessoas remarem 40 quilômetros sem comer, já vi pessoas passarem, passarem por situações extremas e negligenciar o alimento, sabe? Tipo, não preciso de comer, tô tranquilo aqui. Aí você começa a observar uma variável que é pouco falada, que é o tempo de prática. Né? O tempo de prática, por exemplo, um cara que nunca remou na vida, se ele senta uma canoa hoje para remar 5 quilômetros, ele vai ter um desgaste absurdo. Aham. O cara que já rema há 15 anos, brother, ele vai ter um feeling completamente diferente. Então, ele vai saber usar, aplicar força na hora certa, ele vai ter um rendimento muito maior. Entendeu? Então, se você entra nessa questão matemática da dieta, brother, você está negligenciando essa variável que é muito importante, que é a variável da experiência na prática. Entendeu? Aí você Claro. pega aquele cara que é um remador de 15 anos, que faria uma prova excepcional ali com pouco combustível de manhã, sacou? E aí você aplica a regra da nutrição e sobe ali a caloria dele. Poxa, um cara de 80 quilos vai remar 20 quilômetros ou vai remar uma volta de Ilhabela em 90 km, ele vai ter que comer milhões de calorias ali, né? 2.000 calorias antes de ir para a água, ou 1.000 calorias antes de ir para a água. E, cara, às vezes não dá nem tempo de fazer a digestão e o cara, enfim, vai quebrar, vai ter um início de prova estranho. Você tem que respeitar o atleta ali na adaptação, ali na prática, né? O tempo de prática é muito importante. Então, eu acho que quanto mais você se prende à necessidade calórica, mais distante você fica da nutrição, sabe? A nutrição é uma Claro. lógica, entendeu? Ela é uma lógica, ela não é matemática. Então, tipo assim, a gente precisa de 7 elementos para existir: água, oxigênio, carboidrato, proteína, gordura, vitamina e mineral. Né? É claro que tem suas ramificações, né? Vários tipos de vitaminas, vários tipos de minerais, mas no geral é isso. E aí, na hora que você pega esse pensamento de blocos, nada mais é do que você criar uma distribuição de macros para cada refeição. Sabe quando você pega uma infecção e você tem que tomar algum antibiótico e você toma X miligramas a cada 8 horas? Sabe? Então, a Uhum. nutrição é isso, cara. Então, uma refeição completa, ela tem que ter carboidrato, proteína e gordura, sabe? Então, quando você tira um, você está dando algum comando diferente. Exemplo, se você tem uma base de refeição, carboidrato, proteína e gordura, vou trazer para alimentos, né? Ovos, banana da terra e, enfim, abacate, no café da manhã, sabe? Dando um exemplo. Abacate é gordura porque o seu macronutriente predominante é gordura. Tá? Só para deixar claro para a galera aqui, nas Claro. próximas bate-papo a gente Importante. aprofundar Vai mais. ter sequência, vai ter Quando eu sequência. falo, quando eu falo gordura, a gente está olhando macronutriente predominante. Gordura, carboidrato e proteína, a gente está olhando macronutriente predominante. Ou seja, no abacate você vai encontrar um pouquinho de proteína, você vai encontrar um pouquinho de carboidrato, mas o que mais contém é gordura. Então, ele é uma referência de gordura. E aí, quando você transforma para blocos, você começa a construir um entendimento na pessoa sobre o que é aquela refeição. Quando eu falo que você tem que comer de manhã abacate, banana da terra e ovo, se o dia que você não tiver banana da terra, você vai me fazer uma pergunta: o que eu como no lugar? Sacou? Isso é muito louco, porque assim, por que você tem essa dúvida? Por que não se dedicar a entender o alimento e aí sim você construir essa própria refeição? Ter uma substituição. Você não tem que ligar para o nutricionista, cara, o que eu como no lugar de banana da terra? Entende? Você tem que ter uma sagacidade ali para se virar, porque a gente está falando de uma construção de hábito, né, cara? Então, Importantíssimo isso. construir um hábito, cara, é falar de liberdade, entende? Não é transformar o cara em um refém. E eu acho que a nutrição mais faz hoje, a aplicação da nutrição é voltada para
deixar o cara refém ali a um padrão. E aí, quando você vai falar de evolução de uma estratégia padronizada, a gente já cai em suplemento, que é uma indústria que, no meu ponto de vista, cara, ela é eficiente em alguns casos, entendeu? No geral, a gente nem precisa de suplemento, não. Entendeu? A Pouco, gente nem né? precisa. Na hora certa. Pouco, cara, na hora certa, se não tiver ocasião, sabe, não tiver o que comer, se você não conseguir esperar. Mas no geral, brother, não. Acho que não. Talvez alguns casos específicos ali na performance, elite mesmo, né? Competição, enfim. Mas no contexto de praticantes de canoa, cara, não precisa. Acho que a comida garante legal. Eu tô há 3 anos sem tomar suplemento. Praticamente 3 anos, né? Eu fui para Ilhabela aí com essa intenção, né, de desenvolver uma marca de suplemento na qual eu fazia parte, em outras modalidades esportivas. E, enfim, não vou falar nome, mas quem conhece minha história aí sabe. Deixa pra lá, não sou pago por isso. Mas, assim, que legal, velho. Mas, assim, cara, eu vejo que é uma indústria que, assim como toda indústria, está pensando no lucro, né, cara? Então, assim, não tem jeito. Eu acho que a chance deles burlarem ali aquela tabela é muito grande. Eu vi isso acontecer na prática, então isso botava a minha credibilidade em xeque, então não valia a pena realmente. Mas, voltando o foco aqui dessa questão do lance de você deixar a pessoa refém, eu acho que você não está fazendo um bom trabalho de educação nutricional. Então, quando o Survival ele surge com esse propósito de te apresentar uma estratégia nutricional em blocos, ele traz para você um processo de educação nutricional. De fato. Léo, foi o que mudou minha vida, cara. Desculpa te cortar, porque, cara, essa educação que você faz, que vai além da comida. Eu lembro até no começo, quando a gente foi para a primeira etapa do Brasileiro, eu falei, Léo, e agora? O que eu como de manhã? Você olhou para mim e falou assim, ué, o que você sempre come. Nem mais nem menos. A mesma coisa. A mesma coisa. Aí eu, dito e feito, cara. E esse negócio que você falou da energia, eu vou até fazer uma passagem aqui já na última etapa em Vitória, cara. Meu, no 9º quilômetro, cara, eu nunca vi tanta energia saindo, cara. Assim, realmente eu senti na pele isso que você tá falando pra galera aí, sabe? E, cara, é fantástico, viu, Léo? Desculpa te cortar, mas nada, essa educação, cara, aí eu tinha que falar que o que eu vivi lá na prática. Não, lógico. Tem um comentário da capitã do Atuva, a Michele, né? Michele, seja bem-vinda. Rainha de Búzios, junto com o Ian, meu brother. Ian, ganharam lá, enfim. E fazem parte, né, do Survival há bastante tempo. O Survival em Macaé. Foi tão legal, cara, que o Atuva ele surge dentro do Survival. Legal. Então, assim, a gente juntou a galera ali, juntou a energia do projeto e conseguimos construir esse sonho nosso, que era ter uma canoa ali pra galera. E foi legal demais essa história. E, assim, cara, educar para libertar é o principal foco, sabe, do Survival. Então, eu acho muito legal quando você... essa reciprocidade, assim, da galera, né, em relação a entender essa minha filosofia, aplicar, comprar esse conceito, né? Vir junto com a ideia. Porque é uma ideia, cara, que de uma certa maneira ela vai tocar no interior de cada um, sabe? Por mais, quando a gente fala em educar, nada mais é do que você pegar o ser humano e aproximar ele do seu instinto de sobrevivência, certo? Essa é a base do pensamento, né? Que eu acho que o que mais falta hoje. Uma pessoa que não consegue controlar a sua alimentação, ela está completamente descontrolada, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Completamente perdida. Ah, não, mas eu como mal, mas eu sou uma pessoa sensata, eu sou um bom empresário, eu sou um bom pai de família. Desculpa o palavrão, foda-se, você não sabe a sua melhor versão. Foi o que eu falei para você. Você não conhece a sua melhor versão se você não controla o que você consome, entendeu? Então, assim, o mais irado de você buscar esse controle é você entender esses princípios, sabe? De você... O que seria aproximar o ser humano do seu instinto de sobrevivência? Então, o ser humano, nós, como espécie, nós somos camadas, né? Corpo, mente e espírito. Por mais que isso soe clichê no mercado fitness, é real. O corpo é aqui, né? A nossa matéria, é aquilo que vai... Você vai correr amanhã? Vai pedalar? Como é que tá essa... Qual é a sua atividade amanhã? Nossa senhora, cara. Eu não vou nem falar aqui o que eu vou fazer amanhã. Enfim, suponhamos para a galera que vai remar amanhã. Então, o corpo ele vai remar. Mas quem determina esse corpo acordar aí para a canoa é a mente. E na canoa, se o treino vai ser legal, se você vai sair de lá com aprendizado, é o espírito que teve a sua relação ali, né? Teve aquele dia prazeroso. Então, corpo, mente, espírito, enxergar, quando você olha como camadas,
é mais fácil de você visualizar essa realidade. E o instinto de sobrevivência ele é baseado naquilo que garante a nossa existência. Então, é o alimento, o movimento e a tribo. Certo? Legal. Sem o alimento você não existe. A morte nada mais é do que uma ausência de movimento. E a tribo, cara, ninguém vive sozinho. Então pode ser a tribo da canoa, a tribo do crossfit, a tribo da bike, a tribo, sua família, entendeu? A tribo de amigos, são várias tribos, né, cara? Você tá preso em várias tribos. Então, assim, não tem como negligenciar isso. Então, eu acho bacana quando a gente constrói esse pensamento mais, talvez um pouco holístico, né? Puxar a conexão mesmo do ser humano com a sua... com o seu instinto de sobrevivência, como eu falei. Eu acho que quando você traça isso como base, a chance de você evoluir é muito maior. E, Léo, sabe uma coisa legal que você... Desculpa te cortar de novo. Sabe uma coisa legal que você falou, que eu lembro muito? É isso que você acabou de falar, né? Alimentação, exercício, né? Cara, você não atende quem não faz exercício, né? Cara, assim, não tem nem como, né? Não tem nem como. Eu acho, cara, quem comentou aqui agora foi um cara que eu acabei de conhecer, né? Virou um grande amigo meu dentro do Projeto Survival, que é o Iago, que comentou aí. Salve, Iago! O Iago foi um cara que eu atendi, ele não fazia exercício. Conheci, vou contar a história do Iago. Iago, se você brigar comigo depois, me desculpe, mas a sua história é extraordinária. E ele me contou, assim, viu, Iago? Ele me contou e, ó, você tá com tudo, parabéns. Foda, cara. Se eu errar alguns dados aqui, depois a gente corrige. Mas, enfim, resumindo, o Iago foi um cara que eu conheci nessa era pandemia, né? Então, o projeto sofre uma mutação, ele vai 100% para o online. Então, ele foi o primeiro cliente na minha história que eu não conheci pessoalmente, somente aqui abriu a câmera, oi, tudo bem, boa tarde, vamos nessa. E ele estava num momento de vida que ele estava buscando atividade física, mas ele estava sedentário, certo? Então, foi nesse caso, ele ia buscar uma atividade física. Então, a gente fez um trabalho também de qual a melhor atividade física, resumindo. O Iago falou, relaxa, tá tranquilo, irmão. Então, bora. Pode falar. Vambora, né? Boa, Iago, vambora. Mas foi isso, cara. O Iago, ele foi um cara que ele ressignificou o projeto, porque ele mostra para mim que o online é extremamente eficiente. O que importa é a mensagem, como você transmite a mensagem. Então, ele veio para esse projeto sem fazer atividade física. E se passaram 7 meses, foi junho, hoje a gente está em maio. Não, quase um ano. Nossa, tô perdido no tempo, desculpa. Mas resumindo, mundo perdido no tempo, todo mundo perdido no tempo, né, cara? Mas enfim, o Iago, ele foi um cara que perdeu mais de 20 quilos dentro do projeto. Ele foi um cara que se transformou em um remador, hoje ele faz parte ali da sociedade do Vela Jovem de Macaé. É um cara que já fez ele fez a prova do Leme ao Pontal, teve um grande resultado com a equipe dele na V3. E assim, além disso, recentemente fiquei sabendo que ele trancou a medicina e foi para nutrição. Então, dá para ver para onde leva o projeto, né, cara? Eu acho que a transformação é muito individual. Então, é louco, porque eu prescrevo uma estratégia nutricional. E o que vai acontecer a partir disso, não sei, brother. Depende muito de cada um. Eu chamo a atenção para a galera que está buscando mudar de hábito. A gente vira uma chave quando nós dormimos. Essa chave metabólica, né? Quando você sabe que seu metabolismo está a seu favor. Quando você dorme pensando no café da manhã, e você acorda pensando no treino. Aí esse metabolismo virou, entendeu? Aí você tá totalmente on. Entende? E é uma coisa muito prática, né, Léo? Precisa praticar o treino, a alimentação. Cara, treino, tudo. Eu acho que uma coisa puxa a outra. A gente puxou esse ponto que eu contei a história do Iago bem breve. Em breve vocês vão conseguir assistir aí todo o depoimento sobre ele. E assim, essa questão de você não fazer atividade física é um fator muito importante, porque o seu metabolismo ele não entende. Se você tem um padrão alimentar um pouco equivocado, com muito consumo de carboidrato, de repente você corta o carboidrato e você não estimula a máquina para virar essa chave de combustível, né? Que eu acho muito louco, né? As pessoas comem 50% a 70% de carboidrato, segundo a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, deveria ser esta prescrição. Só que a gente armazena no corpo muito mais gordura do que carboidrato como fonte de energia. A gente estoca gordura, então por que não condicionar o corpo a consumir um pouco mais de gordura, como abacate, óleo de coco, castanhas, para ele fazer com que ele se sinta mais apto a usar a gordura ali como fonte de energia. A gente chama de cetoadaptação. Então, quando você faz isso, o corpo começa a esvaziar a reserva de gordura, porque a verdade é essa. A gente até entende que, né, cada metabolismo funciona de uma forma, existem pessoas obesas,
existem pessoas raquíticas, cada um tem de um jeito, mas no geral o ser humano ele é atlético. Sempre foi. Um caçador e um coletor, certo? Então você tem que estar ativo, você tem que estar com disposição o dia inteiro. Então se hoje você acorda com sono, sua refeição te freia, se você acaba de almoçar e boceja depois do almoço, tá errado, brother. A não ser se você fez no máximo mais de 2 horas de treino pela manhã. Aí, justo. Aí você pode dar um soninho do aquele cochilo de meia hora para poder pegar o treino da tarde. Né? Então, legal. Assim, tem esse nível também. Mas, no geral, se você acorda sem disposição, se você não consegue treinar, mano, tá errado e eu acredito que é a alimentação. Então, quando você muda a alimentação e você muda o treino ao mesmo tempo, cara, 3 semanas você já tá com outro metabolismo. É claro que cada um responde de uma maneira, mas, no geral, cara, o corpo ele passa por adaptações a cada 21 dias, né? O tal do 21 dias do choque, né? Dá o choque. 21 dias é bem simbólico, né, cara? Tá presente aí na história da humanidade. Mas 21 dias o corpo ele troca todas as informações neurais, né? Então, o Survivor, antes ele surge com o nome Survivor 50, porque era 50 dias a duração. Hoje ele é Tribo Survivor, ele funciona de acordo com as temporadas, né? Primavera, verão, outono, inverno. A gente respeita o comportamento da natureza. Então, a gente, como ser humano, a gente se coloca dentro da natureza, né? A gente faz parte dela, né? Não tem como, não é nós e a natureza, somos tudo uma coisa só. Então, acho que é importante respeitar a sazonalidade do alimento, respeitar o alimento que é cultivado aí próximo à sua região. Enfim, tudo isso são valores que tem dentro do projeto Survival. E veja assim, cara, eu me perdi um pouquinho aqui. Não, tá tudo bem, Léo. A gente vai ter bastante coisa para falar. A série, eu acho que ela vem para agregar e essa apresentação ela é muito boa. Eu acho que a gente tem mais 15 minutinhos. Vai ser bom a gente falar um pouquinho e você concluir o que você estava nessa linha de pensamento, porque a galera realmente é muito difícil você encontrar, como você falou, né? Tanta gente falando um monte de coisa, e aí quando você vem e traz umas informações que comer menos, comer com qualidade, você se educar, né? Comer com consciência. Ter consciência. Acho que eu nunca mais esqueço, assim, vai lá, pega, compra os alimentos, lava todos eles, tira uma foto, olha para eles, sabe? Isso é além de você passar a tal da dieta, né? Que é o que todo mundo vai nutricionista e passa, né? Então conta um pouquinho desses detalhes mais do Survival mais deep. Sim, os detalhes práticos, né? Eu acho que é uma e aí a gente legal para a galera entender um pouco mais. Isso. Bom, a gente tem um conceito, a base do Survival ele é naturalista, então a gente não prescreve nenhum tipo de industrializado. Mas a gente não julga também, tá tudo bem você comer. Eu chamo a atenção que, assim, as pessoas têm um pensamento bem perfeccionista em relação à alimentação, né? Tem que ser perfeito, não pode errar. Então, quando você está dentro de uma programação nutricional, né, uma estratégia nutricional, você tem uma estatística de consumo. Então, se você faz 5 refeições por dia, em 30 dias você vai realizar 150 refeições, certo? Então, assim, se você errar 15 refeições, que te dá o direito de errar 15 refeições ao longo de 15 dias em 30 de observação, você está 90% de aproveitamento. Então, tudo bem errar. O que você precisa saber é qual é o teu mapa. Porque quando você sabe o seu mapa e você erra, você sabe corrigir o erro. Agora, quando você não tem um mapa, você não sabe o que está errando. Então, vira erros constantes. Acerto e erro, né, Léo? Acerto e erro. E, cara, 90%, cara, de aproveitamento é muito fácil de conquistar. E aí, quando você coloca ali uma eficiência nutricional de 90% no seu metabolismo, cara, seu corpo ele vai restaurar o equilíbrio orgânico. Então, se você tá ali a 8 quilos acima do seu peso, você vai perder 8 quilos, cara. Sacou? Se o seu treino ele tá eficiente, a nutrição naturalista, ela promove uma desinflamação do corpo, você vai ter mais síntese proteica. Então, tu vai ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, cara. Tem inúmeros resultados aqui, assim. Então, confia, assim, né, Léo? Confia, né? Tem que confiar. Confia, né, no processo, cara. Eu acho que as pessoas... O fato da nutrição hoje estar muito atrelado à estética, né? Eu acho que esse é o principal problema.
Porque quando você vai lá, eu quero perder peso para poder, sei lá, ir para um casamento, ir para uma festa, por causa do verão, enfim. Cada coisa que pequeno objetivo, né? Então, cara, resumindo, cara, perder gordura corporal é a coisa mais fácil que tem dentro da performance humana. É para baixo, galera. Então, assim, é só cortar, entendeu? É só cortar o consumo, é só redistribuir o consumo, é só aplicar uma prática. Então, quando eu chamo a atenção para a pessoa pesar o alimento, eu quero que ela se conecte, entendeu? Que eu acho que é o que falta. Conexão. Então, quando você pesa o alimento, você lava o alimento, você está aproximando do alimento. Então, você está criando um ritual. E aí, o ritual fortalece o hábito. Entende? Quando você pega, abre, come, pega, joga um pozinho, joga água e bebe. E, cara, você está, enfim, você está fazendo aquele programa refém. Agora, quando você está apto ali, praticando suas habilidades na cozinha, que é o fator, assim, crucial ali para a sua evolução, é o quanto você domina a culinária. E olha, não precisa ser um expert, cara. Não precisa. É isso que eu ia falar. Alguns assados, alguns cozidos, sacou? É um ovinho, é uma panqueca, é um açaí, é uma vitamina. Cara, resolve. A minha vida é baseada em 12 refeições assim, no meu cardápio, vamos dizer assim. Léo, chefe de cozinha, tem 12 refeições. Sabe, Léo, eu queria até falar um pouco disso. Rapidinho, porque quando você fala em cozinhar, em se adaptar a isso, a galera logo fala, ah, não tenho tempo, não sei o quê. É muito mais fácil do que a galera imagina. É muito menos trabalhoso na cozinha, a bagunça da cozinha, não é verdade? Sim, então, cara. Então, é para desmistificar o pessoal que é rápido, fácil, prático e é só fazer, né, Léo? Você falou uma questão legal, cara, porque desse assim, o Survivor ele tem umas palavras que caminham junto com ele, né? O propósito do Survivor é ser simples, eficiente e sustentável. Então, assim, é verdade. Simples na forma de você escolher o alimento, de você praticar a sua estratégia nutricional ali. Você é livre, cara. Eu não escolho o que você vai comer. Isso é o mais louco, cara. Porque quando eu te entrego números e te entrego uma tabela, a escolha é sua, eu te oriento. Então, eu sou um guia. Entende? Então, quando você tem a oportunidade de escolher o que come, e você escolher o que come e gera uma transformação, cara, tu ganha uma autoconfiança absurda. Só que essa transformação pode acontecer de uma maneira prática, tá ligado? Assim, no sentido de você meio que... Como é que eu posso dizer assim? Você tem várias formas de praticar nutrição. Você pode ser um cara repetitivo, sempre comer as mesmas coisas, você pode variar o cardápio. Então, quando você sempre come a mesma coisa, pode ter certeza que daqui a pouco você vai ter um problema. Entende? Vai ficar chato, vai ficar monótono. Então, o que eu estimulo a galera é se arriscar cada vez mais na cozinha. E aí, quando vem essa desculpa, não tenho tempo, brother, a gente tem cronômetro aqui, entendeu? O ovinho mexido ali, o omelete, a vitamina, o bulletproof coffee, a panqueca, são coisas que 10 minutos você resolve, entendeu? Você não tem, talvez, habilidade ali na hora de organizar, mas aí, cara, é questão... Vai aprendendo, vai aprendendo, brother. Então, assim, se garante no jantar primeiro, sabe? Se garante no café da manhã. Eu acho que todo mundo, cara, não deveria sair de casa sem um bom café da manhã, certo? A não ser quem acorda 4h30 para remar, daí come rapidinho, ele vai, depois você come melhor quando você voltar. Mas no geral, cara, se você acorda às 7 da manhã, tranquilo para fazer um café da manhã, não sai de casa sem caprichar nessa refeição. E o mais irado, Marcelão, quando você entrega um mapa em blocos ali, né, em números, cara, você cria uma regra. Hoje você faz 4 refeições por dia. Amanhã você pode pegar essas 4 refeições e transformar em 3, ou em 2, ou em 5. Então seu cardápio é mutável, a densidade não muda, brother. O bacana de você falar na linguagem... porque se você fala numa linguagem em bloco, só para a galera já começar a entender, um bloco de carboidrato são 9 gramas. Um bloco de proteína são 7 gramas. Um bloco de gordura são 3 gramas, certo? Se você multiplica essas gramas por caloria, cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, é 9 vezes 4, 36. Cada grama de proteína tem 4 calorias. 7 vezes 4, 28. Cada grama de gordura tem 9 calorias. O dobro mais 1. Né? Então, assim, 27 calorias, né? 3 vezes 9. Então, assim, essa distribuição 36, 28, 27 é uma aproximação de 40, 30, 30. 40% de carboidrato, 30% de proteína, 30% de gordura. Essa é a gente chama de zone health, né? A zona de saúde de um padrão. É onde você restaura o seu equilíbrio orgânico. Legal.
Próximo de prova de canoa, é bem provável que num dia de prova você vai sair de 40% de carboidrato e vai chegar até a 80% de carboidrato, certo? Só que ele vai ser distribuído de uma maneira diferente, enfim, são outras regras. Mas no contexto, se você pega uma dieta de 2 blocos, 2 de carboidrato, 2 de proteína, 2 de gordura, ela é equivalente na distribuição de macros de uma refeição que é 5-5-5, entendeu? Elas são iguais, ambas são 40, 30, 30. O que muda é que a de 5-5-5 tem uma densidade calórica superior ao de 2-2-2. E aí você começa a educar o cara numa lógica de consumo. E aí o cara tá liberto. Ô, Léo, tem um pessoal aqui que já tá perguntando sobre você, sobre o contato. Eu costumo falar pro pessoal que vai pro IGTV, né? Isso, né? Então, depois, eu vou deixar lá no IGTV o seu contato, mas quem tiver dúvidas e perguntas, deixa lá no IGTV, o Léo vai dar uma olhada e a gente resolve tudo, né, Léo? Cara, assim, acho uma ideia talvez mais prática, até para digital, o Instagram vá para sempre, que perfeito. Falei no início. Cara, assim, ideia incrível, Marcelão, parabéns. Eu acho que o nome também ele faz muito sentido para quem é remador, porque é isso, vá, é para sempre, tá ligado? Não tem jeito, não é só. A gente tinha um slogan que a gente usava lá na Halal, que era o Paddlers for Life, né? Então é bem próximo isso, irado. Assim, cara, eu acho legal de repente a gente abrir uma caixinha amanhã, abre uma caixa de perguntas no VAR. Pronto. Sacou? E aí a gente vai vendo, de repente eu entro no momento e a gente conversa mais. Tá. E é isso, cara. Eu acho que hoje a gente passou uma ideia do que é o Survivor aqui. Sim. Se a galera quiser conhecer um pouco mais, o Instagram é tribo.survivor. Lá você encontra alguma... O Instagram, ele não tá tão, vamos dizer assim, não tá tão voltado para uma página mesmo ali que tá divulgando. Ele tem só o registro da galera. Até a própria definição, né, cara? É uma história escrita por sobreviventes. Então, a gente é uma tribo, de fato. A galera toda se conhece. A galera tem reunião no Zoom com frequência. O trabalho está 100% online. E é isso, cara. O nosso objetivo principal é libertar a galera da nutrição, entende? Eu acho que nutrição é um direito de cada ser humano entender um pouquinho mais. A gente prega muito essa ideia de que tinha que estar nos colégios, tinha que estar ali sendo mais orientado para a criançada. E hoje o que a gente vê é totalmente o oposto, né? As pessoas cada vez mais desconectadas com a alimentação, obesidade só aumentando. E é isso, cara. Eu acho que o nosso principal objetivo é fazer com que a galera se sinta livre para poder se alimentar melhor. E não refém de um padrão Então eu vou abrir essa caixinha de pergunta lá. E aí eu vou deixar no IGTV as referências, que a galera tá perguntando bastante aqui, curtiram muito. Porque essas perguntas aqui, elas vão sair daqui, vão sumir. Então, quando subir no IGTV, eu vou deixar as referências todas lá, Léo, e vou abrir uma caixinha de pergunta para a gente já ir até absorvendo os próximos temas, né? Para frente. Exato, cara. Exato, cara. Acho que esse vai ser o melhor caminho. E a galera também quiser perguntar, fica à vontade. Vou falar mais uma vez, tribo.survivor. Entra lá, manda pergunta, fica à vontade. A gente tá on. Demorou? Legal, Léo. Cara, obrigado pela essa introdução na turma. Sala lotada, ninguém vai embora. São 45, bateram quase 50. Cara, por mim eu ficava aqui, tô tranquilão ainda, mas tá tudo bem, eu entendo que tem um cronograma. Sabe o que é, Léo? Eu fiz 2 experiências com mais de 1 hora e eu achei que... Eu cheguei à conclusão que a gente tem que bater o papo em 1 hora, sabe? Não, irado, lógico. Que é legal, até porque, bro. Eu acho que vale a pena 1 horinha, tá? Sabe do tempo, você também tem coisa pra fazer, eu também. E a galera também, né? Todo mundo tem coisa pra fazer. E eu acho mais irado, cara, assim, que o Survivor, ele teve 22 edições, né, de palestras, assim. Uhum. E nunca teve time, cara. Então já teve palestra que durou 3 horas. Então, porque eu acho que é um assunto que a galera gosta. Então, mas, assim, Léo, sabe o quê? Você me deu uma ideia agora. Vai ter um momento que talvez a gente reúna uma turma que a gente vai a hora que a galera tiver com a coisa mais na mente, a gente vai pegar um dia que a gente vai deslanchar, sem tempo para parar. Que aí a galera vai ter pergunta, que vai estar mais engajada. Eu acho que boa ideia, a gente pode fazer isso. Uma parada legal que a gente pode fazer também é a galera que tá lá no canal Vá para Sempre, no Telegram, a gente pode pegar também um momento e jogar um link do Zoom ali e ver essa galera também, sabe? Eu acho que a gente gera uma interatividade muito maior. Gostei, Léo. Então, pronto. Já que a galera lá, que eu tenho quase 100 pessoas
Vamos colocar 100 pessoas na sala para bater papo. Mas só 20 pessoas acessam. Mas agora com o tópico, você puxou a galera para lá, agora eu quero ver quem vai ficar de fora dos outros. Valeu, Irado demais, cara. Foi muito bom você ter começado essa história aqui. Muito bom falar com você. Eu acho que, além de tudo, é muito importante essa cena da nutrição. Mudou minha vida. Cara, hoje, se eu falar a quantidade de exercício que eu faço e a quantidade de comida que eu como, nego não acredita, né? E você que me orientou e, cara, eu tô na lida, no peso, na balança. Só esqueci uma paradinha aqui, Marcelo. Fala. Cara, primeiro agradecer a oportunidade que você me deu para falar aqui no Vá para Sempre e principalmente para poder levar o survival para Vá, né? Na Baseal foi o primeiro survival dentro de um clube de canoa, foi incrível. E eu esqueci de falar também de uma galera que, pô, faço parte aqui no grupo também, uma galera muito alucinante da Vá. Eu não falei só do Atua, da Halal, que é a galera da Namauê, meus irmãos, do Glitter, Zé. E eu tive o privilégio também de acompanhar essa galera que é foda, que é casca. Então, no próximo tópico, a gente pode falar de travessias, long distance e o que levar com você. Fechou? Tamo junto. Valeu, grande beijo, meu irmão. Forte abraço. Raça que acompanhou, brigadão. Tamo juntasso. Valeu. Obrigado, Léo, mais uma vez. Gol. Valeu. Tchau, tchau.